Boa noite, pessoal. Hoje começaremos falando sobre o depoimento pessoal, que está alencado no artigo 385 ao 388 do Código de Processo Civil. Logo falaremos também sobre confissão, que está alencado no artigo 389 ao 395. O depoimento pessoal é o primeiro contato direto que o juiz tem com as partes. No primeiro momento, ele teve esse contato através da petição inicial e da contestação, escritas pelos advogados das partes. É importante esse meio de prova para que o juiz tenha esse contato direto com as partes. O depoimento pessoal se divide em duas espécies. A primeira espécie seria o depoimento da parte, que é quando a parte contrária pede ao juiz para tomar o depoimento do seu adversário, com o objetivo de obter a confissão dos fatos. Tanto o réu quanto o autor pode pedir o depoimento das partes ao juiz. Existem dois tipos de confissão, a ficta e a presumida. A ficta vai ocorrer quando a parte foi devidamente intimada para depor na audiência de instrução e julgamento e ela acaba não comparecendo, ou quando questionada na audiência, ela não responde. A confissão provocada vai ocorrer quando, no decorrer da audiência, a parte, ao responder algumas perguntas feitas tanto pelo juiz quanto pelo advogado, e ao responder ela acaba confessando o fato. A segunda espécie de depoimento pessoal é o depoimento pessoal na qualidade interrogatória, que vai ser aquele que vai ser decretado de ofício ao juiz, pelo juiz. É quando o juiz tem alguma dúvida do processo e ele intima a parte a depor, sem provocação da outra parte. É um ato de ofício do juiz. A diferença entre depoimento e interrogatório é que no interrogatório não ocorre a confissão ficta. Além disso, o interrogatório pode ocorrer em qualquer fase do processo. Já o depoimento pessoal propriamente dito só vai ocorrer na audiência de instrução e julgamento. Seguindo em frente, lá no artigo 385, parágrafo 1º, vai ocorrer a pena de confesso, quando o autor não comparecer à audiência ou deixar de responder. Como eu já tinha explicado, ele vai sofrer a pena de confesso, ou seja, a confissão ficta. Em regra, primeiro ouve-se o depoimento do autor e depois do réu. Quando o autor está depondo, o réu vai se retirar da sala e depois ele volta. Isso está lá no artigo 2º, que diz que a parte que ainda não depôs não pode ouvir a parte que está depondo. O parágrafo 3º do artigo 385 é uma renovação do novo Código do CPC, que traz que se a parte não reside no local onde está ocorrendo o processo, o depoimento dela pode ser gravado por videoconferência. O artigo 387 do CPC diz que a parte vai ter que responder pessoalmente as perguntas feitas a ela, não podendo ser feita de forma escrita, porque tudo que deveria ser escrito até ali já foi, através da petição e da contestação. Ela apenas pode levar alguns apontamentos a fim de complementar as suas respostas. O artigo 378 vai dizer as hipóteses que a parte pode escusar-se de responder as perguntas. Quando for sobre a honra da sua família, a honra de si próprio, ela pode alegar também sigilo profissional para não precisar responder a pergunta, ou também ela não é obrigada a produzir prova contra ela mesma, ou também se ela responder aquela pergunta, ela venha causar, levar a sua família a sofrer ameaças, colocar a vida da família da pessoa em risco. Então, porque vai estar se protegendo um bem maior que é a vida. O parágrafo único do artigo 338 vai dizer que a parte não pode excusar-se de responder nas ações de família e nas ações de Estado, porque entende-se que o direito tratado nessas ações é maior do que os outros. Então, esses foram os principais pontos do depoimento pessoal, que estão lá no artigo 385 ao 388. Agora a Rafa vai falar um pouquinho pra gente sobre confissão. Então, pessoal, dando continuidade ao assunto, vamos falar um pouquinho sobre confissão. A confissão está prevista no artigo 389 ao artigo 395 do Código de Processo Civil. A confissão existe quando uma das partes do processo confessa, admite um fato. Porém, esse fato, para poder ser usado como confissão, ele tem que ser favorável ao interesse do adversário
e desfavorável ao seu interesse. É necessário para que a confissão seja válida também que quem confessa seja maior de idade, capaz para os atos da vida civil e que o fato alegado, o fato confessado, seja a seu respeito, pois se for a respeito de terceiros, como todos sabem, não é confissão, e sim testemunho. Também é necessário que haja a vontade de quem confesse, pois se for por meio de coação ou erro, essa confissão será anulada, possivelmente anulada. E também há dois tipos de confissão: a espontânea, que é pela própria pessoa ou por um representante com poder especial, ou provocada, que é durante o depoimento pessoal, como a Suelen já explicou. Reforçando que a confissão ela tem que ser favorável ao interesse do adversário e desfavorável ao seu interesse. Além do mais, também tem que ser um fato relevante e pertinente à causa. Então, pessoal, dando continuidade no assunto, vamos fazer a distinção entre confissão e reconhecimento jurídico do pedido. A confissão é um meio de prova e será analisado pelo juiz como todas as outras provas. Tanto o autor como o réu podem confessar. Vão confessar apenas fatos. Já no reconhecimento jurídico do pedido, eles vai contemplar também os fatos e as consequências. Nessa situação, o réu admite a procedência do pedido. Cabe somente ao réu o reconhecimento jurídico do pedido. Então, o autor vai homologar a sentença favorável ao autor, haja vista a autocomposição. Na confissão, pode ser utilizado um módulo tácito, que é quando, vamos dar o exemplo, quando o juiz marca a audiência, né, e o réu ou o autor vem a faltar, ou se comparecem, se recusam a responder ou a depor. Nessa situação, o juiz vai aplicar a pena de confesso. Já o reconhecimento jurídico do pedido tem que apresentar a vontade, tem que ser intencional, tem que ser expresso a vontade do réu de reconhecer a procedência do pedido. Então, cabe exclusivamente ao réu o reconhecimento jurídico do pedido. E a confissão cabe ao autor e ao réu. Nem sempre, quando o autor ou o réu confessam, já vai ser certa a sentença. O juiz vai verificar todos os meios de prova. Já na reconhecimento jurídico do pedido, já deixa o autor vencido da demanda por causa da autocomposição. Além da confissão judicial, que é espontânea ou provocada, também existe a confissão extrajudicial, que pode ser realizada de forma oral ou escrita, porém só valerá de forma oral se a lei não exigir que seja de forma literal, haja vista a preferência dos atos escritos aos atos verbais. A confissão faz prova contra quem confessa, não abrangindo e nem prejudicando os litisconsortes. E lembrando que as ações que envolverem bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios de pessoas casadas ou que convivam em união estável, a confissão do cônjuge ou do companheiro não valerá sem a do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta dos bens. Vale ressaltar que a confissão é irrevogável, ou seja, não cabe arrependimento, porém, se for verificado que há a existência de vícios de consentimento por meio de coação ou erro, é admissível a anulação da prova. Além de irrevogável, a confissão também é indivisível, ou seja, não vale aceitá-la no tópico que beneficiar e rejeitar no que for desfavorável. Ela valerá inteira, não tem como retirar tópicos, aqueles que bem entender.
terá que ser inteira. Sendo que no novo Código de Processo Civil, incumbe ao juiz valorar, de acordo com cada caso concreto, as provas, verificando as mais contundentes, no sentido que o juiz poderá valorizar a confissão como todas as outras provas, não sendo a sentença vinculada à confissão. O juiz não vai vincular a confissão ao momento do julgamento, ele vai valorar todas as provas utilizadas no processo, podendo até mesmo ser a sentença contrária ao confessado.